Olá pessoal, na aula de hoje então a gente vai falar sobre progressão geométrica. Tem uma aula aí para trás que a gente falou sobre progressão aritmética e agora a gente vai estudar a famosa PG. O que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência, tá? A gente está estudando as sequências, né? PA é uma sequência onde sempre tu soma uma razão fixa, né? Um valor constante. E agora a gente vai estudar a PG, que também é uma sequência matemática, só que ela tem uma ideia diferente. A partir do segundo termo da sequência, para te gerar o próximo termo, a partir do segundo já, tu sempre pega o anterior e multiplica por uma constante, multiplica por um valor fixo, que é a chamada razão da progressão geométrica. Então, lá na PA, que era o outro vídeo, a gente tinha uma progressão aritmética porque era sempre somado uma constante. O valor fixo era somado, a razão era o valor somado, que óbvio podia ser negativo, né? E aí fica claro subtraindo. Mas aqui, ao invés de somar ou subtrair, que é o caso da PA, a gente tem uma PG. Uma PG, então, a gente multiplica por um valor constante. Se esse valor for um número inteiro, então, beleza. Essa tua progressão ela pode ser alternada, se for um número negativo, ela pode ir aumentando. Agora, se for um número fracionário, dependendo, acontece uma divisão, né? Por exemplo, dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Então, na PG, tu pode sempre ficar dividindo por um mesmo número. Isso é uma PG também. Porque dividir, como eu bem disse, é multiplicar por uma fração. Então aqui a gente tem exemplos de PGs. A primeira progressão geométrica que tem aqui no exemplo é 3, 6, 12, 24, 48, lá vai. Então se tu observar, isso é uma progressão geométrica, porque sempre de um termo para o outro, está sempre multiplicando por 2. Então se a pergunta fosse, aqui já tem até o quinto termo, né? Tem até o A5. Se a pergunta fosse quem era o sexto termo dessa progressão, seria 48 vezes 2, ou seja, 96. Então aqui nós temos uma progressão que a razão é 2, porque a gente sempre está multiplicando por 2. Para não confundi-la com a PA, na PG a gente coloca a razão escrita como Q, ao invés de R. Então aqui a razão na primeira vale 2, está sempre multiplicando por 2. Vamos ver o segundo exemplo. 2, 2 raiz de 2, 4, 4 raiz de 2 e assim vai. Acho que é mais fácil olhar desse para esse, né? Por quanto multiplicou. Multiplicou por raiz de 2. Vamos saber se fecha. Vou pegar esse cara aqui e multiplicar por raiz de 2. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai ficar 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 da raiz de 4, que é 2. Então vai dar 2 vezes 2 que dá 4. Fecha. Então está sempre multiplicando por raiz de 2. Então a razão aqui é raiz de 2. No exemplo de baixo, observa que está sempre diminuindo e ainda está alternando. Quando tem uma razão negativa, vai ficar alternando, porque tu vai multiplicando por menos, né? Então vai ficar alternando o sinal dos termos da sequência. Então o primeiro termo é 4, depois é menos 2. É fácil de comparar o 4 com o 2, né? Metade, né? Só que aqui aparece o menos, então a razão é menos 1/2. Ou seja, tu está multiplicando pela metade, pega a metade, e ainda troca o sinal, porque o com menos vai alternar o sinal. Então, 4 vezes menos 1/2 dá menos 2. Menos 2, pega a metade e troca o sinal. Metade de 2 é 1, troca o sinal, fica 1 positivo. 1 vezes menos 2, quer dizer, 1 vezes menos 1/2 dá menos 1/2. Menos 1/2 vezes menos 1/2 dá 1/4. 1/4 vezes menos 1/2 dá menos 1/8. Então, fechou. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma PG de razão fracionária. Então, a gente está aqui dividindo nesse caso, né? E a alternada ainda está multiplicando por um número negativo sempre, então sempre vai alternando o sinal. Então a gente tem esses variados exemplos aqui, né? Óbvio aqui a PG constante, uma PG que não muda, seria a razão 1, né? Tipo uma PG, se tu pegar assim, a PG 5, 5, 5, 5, 5, 5, tu está fazendo vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, é uma PG também, né? De razão 1. Então essa seria a PG constante. Lá a gente viu na PA a fórmula geral, e aqui também tem uma fórmula geral. Eu, particularmente, não gosto muito de utilizar ela, né, porque a gente consegue ir pela ideia. Vou só pensar aqui um exemplo com vocês. Vamos pegar aquele caso, ele começava no 3, o A1 era 3, o A2, 6, o A3, 12, e assim. Imagina que eu quero calcular o A6. A gente já calculou ali, né, esse primeiro exemplo aqui, ó. Tá? A gente já calculou o A6 aqui. Mas imagina que eu queira calcular ele, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, olha só, acompanha o raciocínio comigo. Se eu estou no termo 1 e eu quero ir para o termo 6, quantos passos eu tenho que andar? Eu tenho que andar 5 passos, porque tu quer ir para o 6, mas tu já está no 1. Então, 6 menos 1 dá 5. Então, 6 menos 1, 5 passos.
Tu teria que andar na sequência. Cada passo tu faz vezes 2, porque a razão desse caso é 2. Então tu vai fazer vezes 2 5 vezes. Tu vai fazer vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou seja, tu vai multiplicar por 2 na quinta potência, né? Porque vão ser 5 fatores do 2 multiplicando. Então, para te chegar no A6, nesse caso, basta tu sair do A1, que é o primeiro, e multiplicar pela razão elevado na quinta potência. Que é válido, né? O primeiro termo é 3, multiplica por 2 elevado na 5. Tu vai fazer vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. Porque tu tá no primeiro termo, tu quer ir para o sexto, então tu vai andar 5 passos, né? Então vai ficar 3 vezes 32, 3 vezes 32, 96. Tá aqui. Que óbvio, eu podia ver pensando em todos os termos, indo de um em um, né? Mas eu estou pensando agora em encontrar uma fórmula geral, né? Para um caso, caso tu queira pensar num termo já mais distante, para tu não precisar ir ficando de um por um. Então, se tu tá no A1 e tu quer ir para o enésimo termo, o que tu faz? Tu vai sair do A1, tu vai sair do primeiro, e tu vai andar quantos passos? Tu vai andar n menos 1 passos. Só troquei aqui o 6 por n, né? Então, o número de passos vai ser n menos 1. Então, tu vai fazer a razão, vezes razão, vezes razão, vezes razão, n menos 1 vezes. Então, tu vai fazer vezes a razão elevado na n menos 1. Elevado na n menos 1, porque o expoente diz quantas vezes essa razão tu tem que multiplicar, né? Então, tá feito. Então, essa daqui é a chamada fórmula do termo geral, de uma PG. Então, se tu quer descobrir o termo que está na posição n, é só tu trocar aí. O n é a posição, o q é a razão, certo? Então, se tu quer saber o A6, tu vai fazer A1 vezes a razão elevada na 5. Ah, quero saber o A... Imagina que eu quero calcular o A 2021. Tu tem que fazer o A1, o primeiro termo, vezes q elevado na n, a posição 2021, menos 1, 2020. Então, teria que pegar o primeiro termo, multiplicar pela razão elevada na 2020. Óbvio, um problema de vestibular, de Enem, coisa assim, eles não vão querer que vocês calculem uma potência elevada na 2020, né? Mas aí a resposta vai ficar assim mesmo, né? Tu vai botar lá com a alternativa já deixando a potência, né? Então, isso acontece também em alguns problemas. Então, vamos ver alguns exemplos. Verifique se a sequência menos 3 meios, 3, menos 6 e segue, é uma PG. Bom, para ser uma PG tem que ser a razão constante. Então, o valor que multiplica daqui para cá tem que ser o mesmo que multiplica daqui para cá. Ou seja, menos 3 meios vezes Q tem que fechar 3. Vamos descobrir a razão. O 2 aqui está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, vai dar 6. O menos 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar 6 dividido por menos 3, que dá menos 2. Então, a razão é menos 2. Vamos ver se fecha no próximo? Se eu pegar o 3 e multiplicar por menos 2, vai dar quanto? Vai dar menos 6, fecha. Então, essa sequência aqui é uma PG, é uma progressão geométrica, e a razão é menos 2. Está sempre multiplicando por menos 2. Fechou? 2. Calcule a razão da PG, onde o A3 vale menos 18 e o A5 vale menos 162. Então, eles deram o terceiro termo, que é menos 18, e deram o quinto termo, que é menos 162. E perguntaram a razão. Bom, se eu sair do menos 18 para eu chegar até o menos 162, que é o quinto termo, se o menos 18 é o terceiro termo, tu vai ter que andar 3 passos. Tu vai ter que fazer vezes uma razão para ir para o quarto e vezes outra razão para ir para o quinto, né? Tu tá no terceiro, que ir para o quinto elemento da sequência, tem que andar 2 passos. Então, eu tenho que fazer menos 18 vezes Q, ou seja, vezes Q ao quadrado. Para daí chegar lá no quinto termo, que é menos 162. Então, tá aí. Então, Q ao quadrado vai ser menos 162 dividido por menos 18. Então, Q ao quadrado vai ser igual. Que menos com menos vai dar mais. 162 dividido por 18. Isso dá 9. Fiz aqui de cabeça agora. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 1 dá 9, mais 7, 16. Fecha. Isso, dá 9. Então, Q ao quadrado tem que fechar 9. Cuidado aqui, né, pessoal? Quando resolve uma equação do segundo grau, quando tem a variável ao quadrado aqui, tu tem que pegar e lembrar que vale mais ou menos a raiz quadrada do lado de lá, né? Se tu quiser passar o quadrado para o outro lado. Então, vai dar mais ou menos raiz quadrada de 9. Ou seja, o que pode ser mais ou menos 3. Tem duas respostas para a razão. Aqui até a pergunta está no singular, né? Deveria ser no plural.
Calcule as razões, né? Porque pode ser 2, pode ser 3 ou menos 3. Se o problema dissesse assim, calcule a razão da PG decrescente, porque aqui tá diminuindo, né? Os valores estão cada vez ficando mais negativo, né? A resposta seria 3. Só 3 positivo, porque daí tu vai multiplicando por 3, tu vai chegar lá. Agora, se a pergunta fosse assim, calcule a razão da PG alternada, onde a 3 vale menos 8 e a 5 vale menos 162, aí a razão era negativa. Sempre que pedir PG alternada, ela é negativa, a razão, certo? Mais um exemplo. Sabendo que x, x mais 9 e x mais 45 estão em PG, determine o valor de x. Então, está dizendo que esses elementos aqui, eles formam uma PG. Então, o que significa dizer? Que se tu multiplicar pela razão, tu vai chegar nesse. Se tu sair do x e multiplicar pela razão, tu vai chegar em x mais 9. Se tu pegar x mais 9 e multiplicar pela razão, tu vai chegar em x mais 45. Esse tipo de problema clássico de descobrir o x, tem uma maneira que é mais fácil da gente armar o problema. Tu pensa assim, se eu multiplicar daqui para cá, eu vou ter a razão, então o contrário de multiplicar é dividir, né? Se eu dividir desse para esse aqui, ó, também vai dar, certo? Então, se eu fizer x mais 9 dividido por x, isso vai dar a razão. Só que, pela lógica, se eu pegasse esse x mais 9 e multiplicasse pela razão, eu ia chegar em x mais 45. Mas se eu pegar x mais 45 e dividir pela razão, vai dar x mais 9. Então, dividindo esse por esse vai dar a razão também. Então, dividir x mais 9 por x é igual a tu dividir x mais 45 por x mais 9. Porque a divisão vai dar exatamente a razão. Aqui vai dar razão e aqui vai dar razão. Como a razão é constante, é a mesma, então isso tem que ser igual. E aí tá mais fácil de montar o problema. Então vamos resolvê-lo agora. Então, vou fazer o produto cruzado, que esse x vai multiplicar aqui, e esse pessoal multiplica com esse aqui. Vou primeiro fazer x mais 9 vezes x mais 9. Tem que fazer todo mundo vezes todo mundo, né? Então vai dar x ao quadrado, x com 9 dá 9x, 9 com x dá mais 9x, então dá 18x, e 9 com 9 dá 81. Então multipliquei todo mundo com todo mundo. Do outro lado vai ter x vezes x, vai dar x ao quadrado, e x vezes 45, que vai dar 45x. Tu tem x ao quadrado dos dois lados, somando, pode simplificar. Vou passar o x lá para a direita, que é onde tem mais x. Então vai ficar 45x menos 18x. Então 81 vai ser igual. 45 menos 18, isso dá 27x. Então 27 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 81 dividido por 27. Então 81 dividido por 27, x vale 3. Então tá aí, resposta x vale 3. Vamos só testar, vou trocar aqui, ó. Se aqui for 3, que o próximo vai ser 3 mais 9, vai ser 12, que vai ser 3 mais 45, vai ser 48. Formou uma PG? Para o 13 e para o 12, para ser PG tem que multiplicar por 4. E 12 vezes 4, 48. Fechou. Show de bola. Então o x vale 3. 4. Numa PG crescente, o terceiro termo é 2 e o sétimo termo é 512. Escreva quem é essa PG. Então vamos lá. Eu sei que o terceiro termo é 2 e o sétimo termo é 512. Então, para ir do terceiro para o sétimo, tem que andar 4 passos. Então, eu vou fazer 2 vezes razão, vezes razão, vezes razão, vezes razão. 4 vezes. Então, tu vai fazer vezes Q na 4. Para daí chegar no elemento que está na posição 7, que é o 512. Então, tá aí. Então, o 2 passa dividindo. Então, vai ficar Q na quarta potência igual a 512 dividido por 2, 256. Lembra sempre que quando passa para lá vira mais ou menos se o expoente for par. Porque sempre que for par vai valer a resposta positiva ou negativa. Porque quando tu levar num expoente par vai dar positiva. Tanto faz se for mais ou menos. Então a resposta do Q aqui é mais ou menos raiz de índice 4 de 256. Aqui, como tu quer a PG crescente e não alternada, então tu já sabe que a resposta não pode ser negativa, então vai ser a positiva. Então é só tirar a raiz índice 4 de 256. Como que eu faço isso mesmo? Sempre que tiver uma raiz, tu pode decompor. Lembra que fatores que fecharem esse expoente igual ao índice, eles saem da raiz. Então 256 dá para dividir por 2, que dá 128, por 2, que dá 64, por 2, que dá 28, por 2... Opa! 64 dividido por 2 que dá 32, por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1.
Então aqui fechou, ó, 2 na 4 aqui, ó. Então 1, 2 sai. E aqui fechou 2 na 4 também, outro 2 sai, não sobrou ninguém. Então saiu 1, 2, saiu 1, 2, 2 vezes 2, saiu 4. Então tá aí a resposta. Sempre para sair tem que igualar o expoente aqui, né? Desculpa, o índice, né? O expoente aqui na decomposição tem que estar igual ao índice para sair. Então tá lá. Então o Q vale 4. Então descobrimos quem é a PG, né? Então quem é a PG? Deixa eu só... O terceiro termo é 2, eu já sei, né? Quarto, quinto, sexto. E o sétimo é 512. Tá, para a direita é fácil, né? Que é só tu pegar e multiplicando, né? Então, 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 4, 32. 32 vezes 4. 4 vezes 2 dá 8. Vezes 3, 12. 128. E 128 vezes 4... Vai 3, 8... fecha. 512. Beleza, fechou. E para antes do 2? Agora, pensa assim, ó. Se para a direita tu vai multiplicando pela razão, para a esquerda tu vai dividindo, né? Que é essa ideia até que a gente usou aqui em cima, né? Então, para ver o termo antes do 2, o segundo termo, eu vou dividir por 4. 2 dividido por 4 dá 2 quartos, que é a mesma coisa que 1 meio. Então, aqui o termo é 1 meio. E 1 meio dividido por 4 dá 1 oitavo ainda, né? Divide por 2, divide por 4, 2 vezes 4 dá 1 oitavo. Então, fechou. Então, essa é a progressão geométrica que a gente estava procurando. Tranquilo? Igual a gente tinha lá no vídeo de PA, de progressão aritmética, a gente tem também interpolação aqui. Só que lá a gente sempre falava assim, inserir meios aritméticos. Aqui vai aparecer inserir meios geométricos, para dar a deixa de que tu vai formar uma progressão geométrica. Então, se pedir para inserir meios geométricos, interpolar eles, tu vai pegar os polos e botar no meio deles o que está pedindo. Então aqui, ó, exemplo 1, inserir 4 meios geométricos entre 2 e 64. Então, tu vai pegar o 2 e botar 4 meios geométricos para fechar 64 na última posição. Então, pegou os polos, 2 e 64, interpolar, bota no meio dos polos esses 4 meios geométricos. Se é geométricos, isso aqui tem que formar uma PG. Tá, como que eu faço isso? Pensa, tu sabe o A1, tu vai botar 4 aqui, então vai ter 5 termos já. Esse aqui é o sexto. Tu sabe o A6, então tu consegue descobrir a razão. Porque para ir do 1 para o 6, tu tem que fazer vezes 5 razões, né? Vezes que, vezes que, vezes que, vezes que, vezes que. 5 vezes. Então, tu vai sair do 2, vai fazer vezes que na 5, para andar 5 passos, e vai chegar no 64. Então, 2 passar para lá dividindo 64, dá 32. Aqui tu poderia fazer a raiz índice 5 de 32, ou até dá para decompor 32, né? Direto. 32 dá exatamente 2 na 5, ó. Então, 32 é exatamente 2 na 5. Como o expoente é ímpar aqui, né? Então, só vai ter uma resposta, então o Q vai ser igual a 2. Então, tá aí. Então, a razão é 2. Então, é fácil aqui de interpolar, né? A razão é 2, então é só preencher. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Fechou. Então, estão aqui os 4 meios geométricos. Exemplo 2. Quantos meios geométricos devem ser inseridos entre 2 e 486 para que a razão seja 3? Então, vamos lá. Eu tenho o primeiro termo aqui que vai ser 2. E o último, que eu não sei a posição n, a enésima posição, vai ser 486. Mas eu sei que a razão tem que ser 3, está pedindo. A pergunta é quantos meios tem que colocar aqui. Então, aqui eu vou usar a fórmula do termo geral. Então, o AN é igual ao primeiro vezes Q na n menos 1. Então, o AN, o enésimo termo, que eu não sei a posição, é 486 que eu quero. O A1, de onde eu saí, é 2. A razão é 3. Eu só não sei o N. Então, perfeito, porque daí eu vou descobrir qual é a posição desse cara. Então, o 2 está multiplicando na direita, passa para a esquerda dividindo. 4, 8, 6 dividido por 2, divide tudo, dá 2, 4, 3. Isso é igual a 3 elevado na n menos 1. Chegamos numa equação exponencial. Nesse caso, provavelmente o problema já vai dar, né, uma base que tu consiga decompor esse valor e colocar ele na base 3. Então, vamos botar ele na base 3. 2, 4, 3 dá para dividir por 3, que dá 81. Dá para dividir por 3, que dá 27. Por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1.
Então, é 3 na quinta potência. Então, perfeito. É a mesma base dos dois lados, basta igualar os expoentes. Então, 5 tem que ser igual a n menos 1. O menos 1 passa para lá, então 5 mais 1, o n tem que ser 6. Perfeito. Então, se aqui tem que ser 6, quantos caras tu tem que botar aqui no meio? Tem que botar o A2, o A3, o A4 e o A5. Tira os dois polos, né? Então, tem que botar 4 meios geométricos. Então, resposta tem que colocar 4 meios geométricos. E fechamos. Para finalizar a aula, falta a gente falar de duas coisas. A soma dos n primeiros termos, que a gente viu igualzinho lá na PA, só que aqui a fórmula é diferente. Então eu já escrevi a fórmula ali em cima. Não é muito comum aparecer isso aqui em provas, em vestibular e tudo mais, porque em geral tem uma fórmula que não é tão simples, né, de lembrar ela. Mas tá aí a fórmula, né? Então a soma dos n primeiros termos é igual a 1 vezes 1 menos q na n dividido por 1 menos q. Então, exemplo 1. Calcular a soma dos 10 primeiros termos da PG. 1, 2, 4 e lá vai. Tá, tu poderia ir fazendo os 10 primeiros termos e somar eles, né? Mas vai ser trabalhoso, então essa fórmula daqui a pouco acelera um pouco a conta. Então vamos lá. Então qual vai ser a soma dos 10 primeiros termos? Vou trocar o n por 10, a razão, olha aqui, do 1 foi para o 2, o 2 foi para o 4, então está fazendo vezes 2, então a razão é 2. E o A1 é 1, então vamos lá. A1 vezes 1 menos a razão é 2, elevado na n, quantos termos você vai somar? Eu vou somar 10, então é elevado na 10, dividido por 1 menos q, que é a razão, que é 2. Tá aí, só calcular isso. Então, vezes 1 na frente não muda nada, né? Então, vai ficar 1 menos 2 elevado na potência 10, é uma boa de lembrar, assim, de cor até 2 na 10, né? É 1024. Qualquer coisa faz aí, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Dividido por 1 menos 2, que dá menos 1. Então, 1 menos 1024 dá menos 1023. Opa. Dividido por menos 1. Menos com menos dá mais, então vai ficar 1023. Tá aí. Essa é a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. Mesma coisa embaixo. Calcular a soma dos 10 primeiros termos dessa PG aqui. Então, vamos lá. Então, soma dos 10 primeiros termos vai ser A1, que é 1, vezes 1 menos a razão. Quanto que é a razão aqui? A razão aqui é menos 2, ela é alternada, né? Então, menos 2 na 10, dividido por 1 menos a razão, que é menos 2. Então, menos 2 na 10, tanto faz, o expoente par, né? Então, uma base sendo negativa vai dar resultado positivo igual. Então, aqui vai dar 1024 também. Então, em cima vai ficar 1 menos 1024, vai dar menos 1023. E embaixo, 1 menos menos 2 vai dar 1 mais 2, que é 3. Então, vai ficar menos 1023 dividido por 3. Então, aqui vai dar menos, ou só eu dividir 1023 por 3. Cabe 3, sobra 1, dá 4 e ainda vai dar uma vez. Então, menos 341 é a resposta. Então, pediu para calcular a soma finita de uma PG, dos n primeiros termos de uma PG, a gente usa essa fórmula aqui. Certo? E tem uma coisa interessante, que é melhor explicada depois em cálculo, quem for seguir na área de exatas, né? Então, aqui a gente pode pedir dentro da PG soma infinita dos termos. Então, tu pode pedir soma infinita, e a fórmula da soma infinita, que até o símbolo está errado, vamos botar assim, a soma infinita dos termos, a gente vai usar essa fórmula aqui, A1 dividido por 1 menos Q. Tu pode usar isso quando a razão em módulo, tanto faz positiva ou negativa, for menor do que 1, tá? Então, se a razão for um número menor do que 1, tu pode pedir soma infinita. Porque o que acontece? Se a razão for em módulo menor do que 1, então em módulo isso vai dar uma fração entre 0 e 1, né? Por exemplo, 1 meio. Então, sempre tu vai dividindo pela metade. Vai dar sempre uma fração. Os termos sempre vão diminuindo. Vai dar uma PG que sempre está diminuindo, né? Em tamanho em módulo, né? Então, como ela está sempre diminuindo o valor, tu pode pedir soma infinita, porque uma hora isso vai se aproximar muito de zero. Por exemplo, olha essa PG aqui, 2, 1 meio, 1 oitavo, tu está sempre multiplicando por 1 quarto. Então, a razão é 1 quarto.
Então vai dar 1 dividido por 32 depois 1 dividido por 128. Então cada vez vai ficando menor e uma hora vai ser desprezível isso. Vai estar tão perto de zero que no limite a gente consegue, digamos assim, calcular, porque vai chegar numa parcela insignificante na soma infinita. Então, quando tem uma PG, que é a razão, em módulo é menor do que 1, tu pode calcular a soma infinita, porque vai ter uma hora que os números vão diminuir tanto, vão chegar tão próximos de zero, que vai chegar a ser, digamos assim, insignificante para a soma, não vai afetar a soma diretamente. Então, esse é o chamado limite da soma ou a soma infinita. Então, 2 exemplos para a gente fechar a aula de hoje. Primeiro, calcular o limite da soma dessa PG. Então, a soma infinita vai ser igual a 1, primeiro termo, que é 2, dividido por 1 menos a razão. A razão é 1/4, então vai dar 1 menos 1/4. Então vai ficar 2 dividido por 1 menos 1/4, uma pizza inteira tira 1/4, sobra 3/4. Divisão envolvendo fração, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 2 vezes 4, vai dar 8. E embaixo tem 3, 8 terços. Então, a soma infinita dos termos vai se aproximar no limite de 8 terços. Fechou? E para a gente fechar, numa PG ilimitada decrescente, a razão é 1/2. E o limite da soma dos termos é 32. Determinar o A1, o primeiro termo. Então, vamos lá. Soma infinita dos termos é A1 dividido por 1 menos Q. A soma é 32. Então, vou trocar a soma por 32. A razão é 1/2. Vou trocar a razão por 1/2. A única coisa que falta descobrir é o A1. Então, beleza. Então, vai ficar 32 igual a 1 dividido por 1 menos 1/2. Isso dá 1/2. Esse 1/2 está dividindo na direita, porque ele está embaixo da fração. Então, tu passa ele para lá multiplicando. Então, vai ficar 32 vezes 1/2. Isso é igual a 1. Ou seja, 32 vezes 1/2 é metade de 32, que é 16. Então, tá aí. Metade de 32 é 16. E fechamos a matéria de PG. Agora é mãos à obra e exercitar bastante para ficar craque e resolver todos os problemas que vocês tiverem aí de PG pela frente. Valeu? Tchau, tchau. Qualquer coisa, manda dúvida aí e a gente vai conversando. Até mais.